Marisa Matias falou há pouco aos delegados e decidiu pôr as fichas na questão de Gaza e fazer críticas ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Santos Silva, por entender que Portugal não deve ter uma posição equidistante daquele conflito no Médio Oriente, deveria tomar partido de um dos lados, é isso que a Marisa Matias quis dizer ou não? Bem, antes de mais, boa tarde e obrigada. Bem, eu não creio que possa haver equidistância possível numa situação em que há um país com o exército organizado, provavelmente os exércitos mais poderosos do mundo, na linha da frente, e que decide bombardear diretamente uma população que está numa prisão a céu aberto, que não tem para onde fugir, e numa região que, desse lado, que está uma população indefesa, que não tem uma marinha, uma força aérea ou um exército que seja para se defender. Portanto, não há aqui um conflito entre iguais. Há uma situação de ocupação que dura há 73 anos e que se tem agravado, mas há uma situação muito particular, e eu já estive quer na Cisjordânia, quer em Gaza, há uma situação muito particular com o caso de Gaza. E o caso de Gaza é uma situação em que estão pessoas, muitas pessoas, literalmente umas em cima das outras, porque a densidade populacional é imensa, a partilhar um pedaço de terreno Mas do ponto de equivalente. vista diplomático, acha que Portugal se poderia assumir Eu uma acho, posição. eu acho que bastaria que o Ministro dos Negócios Estrangeiros português e que o Governo português, que estão a assumir a presidência do Conselho da União Europeia neste momento, bastava que estivessem em linha, por exemplo, com um outro português chamado António Guterres e que é Presidente das Nações Unidas, e que pudessem, talvez, alinhar e defender aquilo que estão nas resoluções das Nações Unidas. Eu defendo a coexistência entre os dois Estados. E eu acho ainda que isso é possível, apesar de toda a ocupação que tem existido e todos os colonatos. Agora, não será possível, enquanto a comunidade internacional continuar a fechar os olhos ao que são crimes de guerra. Como disse, eu estive em Gaza e eu não conheci ninguém que Mas não há, tivesse visto alguém da sua família morrer. E agora, nestes bombardeamentos, de facto, as famílias já estão até a adotar estratégias diferentes. Por exemplo, irmãos e irmãs que tenham filhos, o que fazem é, por exemplo, eu tenho 2 filhos, e a minha irmã tem outros 2 e o meu irmão tem 4, portanto, na realidade, o que eles fazem é distribuir os filhos misturados por família, porque isto é cruel, é e super geralmente trágico. ficam até na mesma sala ou na mesma divisão a Sim, passar a porque noite. se houver uma casa de um deles que é bombardeado, não perdem todos os filhos. É este o nível de escolhas Marisa que a Matias, população tem que fazer. temos visto várias críticas ao governo, aí no plano internacional, da gestão até da presidência portuguesa, mas também outras críticas na área da saúde, algumas relacionadas, por exemplo, com as patentes e com o facto de ontem disse que servia aos interesses da Alemanha. Temos também ouvido aqui ao longo da convenção muitas outras críticas ao governo noutras áreas. O que é que o governo ainda tem, este governo de PS, para que o Bloco de Esquerda continue a querer negociar com o governo de António Costa? Bem, em primeiro lugar, e em relação às críticas que eu fiz ontem também, e as assumo em relação às patentes, ao facto do governo português manter uma posição de defesa das patentes das vacinas contra a Covid-19, e em relação a esta questão, deixe-me só dizer-lhe que, obviamente, a minha crítica, se calhar, é mais dura, até porque havia uma expectativa diferente em relação à presidência portuguesa nestas matérias. E como eu disse, eu senti alguma vergonha quando estava a ouvir as intervenções e as declarações do ministro Augusto Santos Silva e com muita surpresa dos meus colegas e das minhas colegas que não percebem o porquê de um governo como o português ter posições Mas como António estas. Costa há 3 dias disse que os bombardeamentos em Gaza tinham que acabar de imediato. Sim, com certeza, mas o que a presidência portuguesa, nas palavras do Ministro dos Negócios Estrangeiros, disse em Bruxelas, na sessão plenária, foi referir-se a questões como equidistância e defesa e etc. Pronto, Tem outros pesos, mas passando do plano internacional, passo o que é que, para o plano. o que é que o Agora, governo ainda tem para o Bloco eu se sentir ainda acredito, seduzido a negociar eu com o acredito governo? que é possível neste país, ainda sobretudo havendo, se estamos a falar de uma existência de uma maioria parlamentar de esquerda, eu acredito que É é das pessoas possível. que acham que o PS é de esquerda e que não o coloca. Não, eu acho que o PS faz escolhas, se quer ser de esquerda ou não. Nem sempre, mas faz escolhas. E pode escolher, sim, uma política de esquerda.
E há áreas de política do PS que são claramente de esquerda, não tenho nenhum problema com isso, e acho que nós não temos a titularidade nem a posse, a propriedade de toda a esquerda. Teremos opções diferentes, governativas, etc., e opções políticas, mas há algumas áreas de intervenção do PS são de esquerda, há outras que nem por isso, na proteção do sistema dos interesses financeiros, não são claramente de esquerda. Mas acredito que, à semelhança do que aconteceu com a Geringonça no governo anterior, acredito que há espaço neste país para haver uma clara política de esquerda, de demarcação da direita, mas até, sobretudo, num momento em que está a haver um crescimento da extrema-direita. Catarina Martins falou noutra porta, que não amua, que o Bloco não fica zangado e que há sempre outra porta e põe o pé na porta para a negociação. Mas que outra porta é essa? É uma Geringonça 2.0? Não, a questão não é essa. Eu acho que eu não consigo estar dentro da cabeça da Catarina, também não queria, mas acho que não tem muito interesse, somos melhores se formos muitas cabeças, mas dito isto, eu não percebo, não sei o que é que a Catarina estava a dizer com isso especificamente, mas o que eu entendo por essa outra porta é assim, as negociações e o tipo de pressão que se pode fazer, de luta, de proposta, não se esgotam também exclusivamente numa negociação de um orçamento de Estado. Pensemos, por exemplo, no caso do novo banco. Quer dizer, há uma parte que passa pelo Orçamento de Estado, por exemplo, não vê mais transferências, mas há outra parte que passa por legislação que nem sequer está no Orçamento de Estado. Mas o Orçamento de Estado é um instrumento privilegiado para tentar influenciar a política do país. Claro que sim, é evidente, mas vamos ver. Se andarmos para trás um bocadinho, percebemos que o Bloco de Esquerda esteve disponível para negociar o Orçamento de 2020, que apoiou esse orçamento, assim como apoiou o Orçamento Retificativo, mas as negociações que o Partido Socialista fez com o Bloco e as áreas em que aceitou que houvesse acordo, nomeadamente o maior investimento no Serviço Nacional de Saúde, a contratação de profissionais, não cumpriu. Ou, por exemplo, a verba está já tão limitada de 30 milhões de euros para apoiar os cuidadores e cuidadoras informais e depois executou uma parte ínfima de uma verba que já era insuficiente. Ou não importante ao Bloco de Esquerda estar, eu vou usar aqui a palavra, dentro do jogo, dentro desse jogo, era preferível ao Bloco estar dentro do jogo, ou fora, na sua opinião? É que estando fora parece que não está a conseguir capitalizar muito o facto de estar fora, não é? Não foi pelo facto de termos votado contra o orçamento que não houve alterações importantes e significativas, por exemplo, em relação ao novo banco, é desde logo um exemplo. Mas acha que isso correu bem junto do eleitorado de esquerda? Eu sinceramente, pessoalmente, eu acho que não é tanto a questão de estar dentro ou de estar fora, a questão é se tem o Bloco de Esquerda capacidade ou não para influenciar a política em Portugal. Se tem ou não tem capacidade para colocar na agenda política e determinar determinadas políticas. Se é óbvio, que me parece que, pelo menos do ponto de vista da percepção pública, mesmo que não seja real, é fácil de perceber que há uma ideia de que se estiver dentro, se houver um acordo, essa capacidade de influência é maior do que se estiver fora. Mas volto a usar o exemplo, e porque eu fui favorável ao voto contra no Orçamento de 2021, volto a dar o exemplo. Se calhar o Bloco conseguiu mais em relação ao novo banco, tendo estado fora do acordo do Orçamento, do que teria conseguido se estivesse no Orçamento. Não sei se me faço entender. E, portanto, isto para mim não é tão relevante se está dentro ou se está fora. Para mim o que é relevante é, por um lado, que estamos sempre disponíveis para negociar. E desse ponto de vista não é só mais uma porta que se abre, as portas estão abertas e têm que estar. Esta pergunta é mais desconfortável para si, mas o Bloco está hoje mais instável nas sondagens do que estava, se calhar, antes do último trimestre do ano passado. Acha que foi mais responsável por isso? Ou isso é mais consequência do chumbo no orçamento ou do resultado das presidenciais? Eu não sei fazer essa análise. O resultado das presidenciais foi mau, claramente, não há como chamar-lhe outra coisa e obviamente não é... Já tinha havido uma quebra depois do voto do chumbo do orçamento. Sim, mas eu não creio... Vamos lá ver uma coisa. Se houvesse uma relação direta, eu acho que os resultados das presidenciais dependem de muitos fatores. E claramente, um dos fatores que dependerá é de mim também e da campanha que eu fiz. Não me quero pôr só com fatores externos, porque obviamente assumo essa responsabilidade. Mas não creio que os resultados das presidenciais nos permitam tirar uma lição de que houve uma punição por causa do voto no orçamento. Se assim fosse, o resultado do candidato do Partido Comunista Português teria que ser muito mais reforçado e muito acima daquilo que foi. E os candidatos da esquerda não saíram particularmente bem nestas eleições. E, portanto, não creio que essa leitura possa fazer, sinceramente. Não creio, porque
Eu pensei nela, acho que toda a gente pensou, mas depois, vendo os resultados são maus por várias razões e não se passam a ser bons porque sim, não foram maus, mas acho que não... Continua a ser das pessoas mais aplaudidas sempre que vai ao palco, foi assim sempre nas últimas convenções todas, assistimos todos a isso. Continua, apesar deste desar, depois de ter conseguido um resultado importante, 10% nas outras presidenciais, e outros resultados pelo meio também europeias que foram bons para o partido, ou alguns deles de forma relativa foram bons. Foi bons e maus, eu tenho estado nos bons e nos maus momentos. Mas para lhe perguntar o seguinte, que continua a ter capital, não sei se tem interesse nisso, para um dia, por exemplo, poder coordenar o partido? Essa questão eu nunca a coloquei. Eu sei que é falada várias vezes e peço desculpa de não participar nessas conversas, mas de facto, até este momento, e em particular nesta liderança do Bloco, a liderança da Catarina Martins, eu nunca vi como necessário, ou que fosse condição necessária, sei lá, para este partido de repente passar a ter uma posição muito diferente, nunca vi que isso passasse pela substituição da direção. A direção da Catarina Martins, tal como a anterior e as anteriores, porque houve dois modelos anteriores, e as que virão, nenhuma delas são para sempre, mas por um lado nunca pensei nisso e acho mesmo que esta direção e esta liderança da Catarina Martins, esta coordenação, tem ainda algum trabalho a fazer para cumprir aquilo que é a estratégia política que se definiu. E por isso há quadros para suceder no partido? Há muitos quadros para suceder. Mas consegui dizer 5 ou 6 nomes para não comprometer ninguém? Eu sou incapaz de dizer esses nomes agora, sendo que não é agora que estamos a discutir essa sucessão. Quando tivermos para discutir, seguramente que terei opiniões também sobre o assunto e apoiarei alguém. Agora, neste momento, sinto-me sem muitas condições para o fazer. Agora, se, obviamente, a pergunta está relacionada, parece que eu estou a fugir, mas não estou. Se isso reduziu ou não reduziu o meu capital interno, eu não lhe sei responder também. Obviamente o resultado não foi bom, mas não foi bom sobretudo para o partido, para o projeto político que temos, não foi tanto a questão da derrota pessoal, porque é isso, estas derrotas, assim, eu não fiz esta campanha por razões pessoais e portanto a derrota obviamente tem um impacto muito negativo para o partido, teve, e isso eu tive alguma dificuldade, digamos assim, em ultrapassar, porque a gente também é humana, não é? E portanto fiquei triste com os resultados, como é evidente, mas não por razões pessoais, mas precisamente pelos impactos que poderia ter para o partido do ponto de vista da sua capacidade de intervenção pública.